Olá, meus irmãos. Você está em mais um episódio do podcast Confradesp em Revista. Confradesp em Revista é uma iniciativa da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, coordenado pelo pastor José Wellington Costa Júnior. Na edição de hoje, eu converso com o pastor Adeli Geraldo dos Santos, que é o terceiro secretário da nossa diretoria, da diretoria da nossa convenção. O pastor Adeli está há quase 24 anos na liderança do setor 2, São Miguel Paulista, da Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, e preside também a Comissão de Relações Públicas da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. O pastor Adeli tem uma extensa folha de serviços prestados ao Evangelho, especialmente aqui no Ministério do Belém, onde ele foi formado, gerado ministerialmente, foi inclusive o responsável pela construção do nosso novo templo e tem se dedicado aí há mais de 45 anos ao serviço cristão, ao serviço do ministério. E é com ele que nós conversamos aqui na edição de hoje. Pastor Adeli, a paz do Senhor, uma alegria ter o senhor aqui. A paz do Senhor, Tiago, a alegria é minha, privilégio estar com vocês neste programa, nesta conversa bastante saudável, que é sempre bom a gente ouvi-la. Pastor, o senhor já participou do Confradesp em Revista quando ele era um programa de rádio. O formato foi mudado e agora ele se tornou um podcast. Então ele vai ao ar pelo YouTube e ao vivo pela rádio FM 88.7, que é a rádio da nossa igreja. E hoje, mais uma vez, para novos ouvintes, possivelmente, nós vamos bater um papo aqui mais um pouquinho, contar um pouquinho mais para os irmãos quem é Adeli Geraldo, conhecido de todos nós aí, membros e obreiros do Ministério do Belém. Pastor Adeli, o senhor nasceu em Santana de Ferro, Minas Gerais, há 77 anos atrás. Conta pra gente o que o senhor lembra da sua infância e nos diga se o senhor nasceu num berço evangélico ou quando seus pais vieram até Jesus, o senhor já era um mocinho. Conta pra gente aí como se deu a conversão da sua família. Não nasci num berço evangélico. Prova disso é que o meu nome, Adeli, foi dado pelo padre. É mesmo? Que diz que me batizou, né? Os meus pais eram católicos, praticantes, mas eles aceitaram Jesus e logo depois, um pouco depois do meu nascimento, eles aceitaram Jesus. Eu creio que eu tinha cerca de 7 anos de idade quando aceitaram Jesus, e assim que aceitaram Jesus, amaram Jesus e começaram a se dedicar à prática da vida cristã, e eu, juntamente com eles, entrei na fila e estou até hoje. Depois que se converteram, não quiseram mudar o nome não, né? Só porque foi o padre que deu, né? Não mudaram, até porque era muito difícil, né, naquele tempo. Hoje não é tão difícil mudar o nome, mas a gente deixou assim mesmo e assim está até hoje. Tá certo. Pastor, o senhor é o primogênito dos seus pais? Perfeito. Irmão Geraldo Josefino dos Santos e a irmã Ana Rosa dos Santos. Exatamente. E depois do senhor vieram quantos irmãos? Vieram a Maria, a Marta, depois veio a Ruth, depois veio Eliseu, depois veio outra Maria, depois veio a Leia. E por último, Elias Camilo dos Santos. Exatamente. É o caçula? Não, perdão. Veio Elias Camilo e depois do Elias veio a Leia. Ah, muito bem. A família é grande, né, pastor? Eu conheço alguns, mas não todos esses aí que o senhor citou. Algumas já são falecidas, né? Principalmente as meninas. Faleceu a Ruth, ainda criança. Depois faleceu a Maria Marta e os outros ainda estão vivos, né? Eu, o Elias, a Leia e o Eliseu. Ah, muito bem. Pastor Elias Camilo é o pastor do setor da Lapa. Quero mandar um abraço para ele, especialmente, irmã Marta, esse casal que nós amamos tanto, e é o irmão do pastor Adeli. Pastor Adeli, o senhor nasceu em Minas e mudou-se para São Paulo. Qual o motivo da mudança da família e quantos anos o senhor tinha quando vieram morar aqui na cidade de São Paulo? A mudança da família foi procurando lugares melhores. O que era comum nessa época, né, pastor? Exatamente. Se falava num lugar que tinha condição de uma vida melhor, a turma arrumava as malas e vinha embora, né? E foi numa dessas que eu vim.
aproximadamente com 14 anos de idade, viemos para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, foi congregar onde, morar onde? Eu fui congregar direto na Vila Guarani, região da Vila Guarani. Congregávamos numa congregação de Vila Guarani e depois, como era uma congregação, os cultos tinham poucas pessoas, era como que ponto de pregação. A nossa sede era a congregação de Vila Guarani mesmo, onde nós congregamos um bom tempo. Muito bem. Pastor, recentemente o senhor completou 50 anos de casado. Pastor Adeli é casado com a irmã Raquel, evangelista de Oliveira Santos. Um abraço, irmã Raquel, para a senhora e para toda a família. E desta união, Deus lhe deu 3 filhos. Nós vivemos uma época em que a família, o casamento está bem relativizado. Qual o segredo para um casamento duradouro como o do senhor aí, que alcançou 50 anos? O segredo, eu entendo que em primeiro lugar, a obediência a Deus. E nesta obediência a Deus, um propósito de se manterem juntos até o fim. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu disse para ela, nós vamos casar. Haja qualquer dificuldade que houver, nós não vamos desistir. Nós estamos iniciando o namoro para casar. E graças a Deus, depois de um ano, exatamente um ano de namoro, nós nos casamos. Mas isso em relação ao nosso temor a Deus, nosso compromisso com Deus, porque já entendíamos também que o que Deus ajuntou não deve separar o homem em hipótese alguma. Casamento é uma instituição divina e foi Deus quem juntou, é Deus quem ajunta e o homem não deve separar. Muito bem. Que conselho o senhor dá, ou que dica o senhor dá para quem casou recentemente, está iniciando a vida matrimonial e deseja alcançar essa marca que o senhor alcançou de 50 anos de casado? Qual a principal dica que o senhor daria para um bom relacionamento? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temendo a Deus fielmente, certamente não vai faltar sabedoria para toda e qualquer dificuldade em qualquer circunstância da vida. O primeiro segredo é temer a Deus. E o segundo é fazer uso da inteligência, da mente que Deus nos deu para analisar o que é bom e o que é mal. Praticar o bem e rejeitar a qualquer custo o mal. Isso, inclusive, na vida conjugal. Porque duas pessoas de origens diferentes, de lares diferentes, às vezes até de grau de cultura diferente, se juntarem e viverem debaixo de um teto 24 horas por dia, é claro que, não sendo o homem perfeito, nem a mulher perfeita, se não for a misericórdia de Deus e o temor a Deus para realmente fazer a vontade dele até o fim, as possibilidades de dissolução no casamento são grandes, né? Então, a primeira coisa é essa, é temer a Deus e depois fazer uso da inteligência, capacidade de raciocínio, de análise das coisas e fazer um apanhado de tudo, né? Examinar tudo e extrair o bem. Muito bom. Pastor, a família cresceu. Hoje não são mais Raquel e Adeli. Existe uma prole aí em volta do vovô, do pai, do sogro, Adeli. Conta pra gente da sua família, apresenta pra nós a sua família. Nós nos casamos e a primeira filha que veio foi a Cibele. Depois da Cibele veio o Wellington e depois do Wellington veio a Silene. A Cibele casou primeiro, a Silene casou por segundo, a Cibele casou com Gesiel, pastor Gesiel hoje, que é filho do pastor Zezito. Pastor Zezito, José Soares de Mello, Zezito. A Silene casou com hoje pastor Ivan, que é filho do pastor Jacinto
também da Debras. E, por último, casou o Wellington com a Fernanda, que é filha também de pastor Paulo Ramos. E desses 3 casamentos resultaram, a princípio, 3 netas, que foi a Nicole, depois da Nicole veio a Ana Luísa, depois da Ana Luísa veio a Helena. E nós estávamos muito felizes, mas faltava mais alguém, né? E por último, quando a gente estava já para completar os 50 anos de casado, Deus nos honrou com a chegada do Daniel. Olha só. Que é o que estava faltando. Faltava um homem para pôr ordem dessas meninas, né, pastor? A turma disse que ele veio para pôr ordem na casa, ou então para sofrer as consequências, porque as 3 meninas, sabe como é que é, né? Uma com 12, uma com 9, uma já estão quase adolescentes, né? Você já viu, né? Eu disse para a turma, disse, olha, o Daniel vai sofrer na unha dessas 3 pimentinhas aí, mas bem feito, quem mandou ele demorar para chegar, né? Muito bem, é verdade, já demorou agora para cumprir. Mas possivelmente ele vai ser bem cuidado também, bem paparicado, né? Porque as outras já estão mocinha. Então vamos bajular aí o priminho aí, o caçulinha da família. Nós completamos no dia 14 de dezembro, 50 anos. O Daniel chegou no dia 22 de novembro. Olha aí que bênção. Pastor, as 2 filhas são casadas com pastores, o filho é pastor. As netas, todas envolvidas na igreja, porque a gente acompanha aí e vê que já são inteiradas no conjunto infantil e tal. Inclusive, recentemente, o senhor batizou a sua primeira netinha, né? Batizei. A mais velha. E qual é a fórmula para conservar toda a família na presença de Deus? Eu entendo que, primeiro, como eu já disse, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Os pais tementes a Deus, a dedicação a Deus, compromisso com Deus, com a sua vontade, com a realização da sua obra, e o aconselhamento aos filhos, sempre procurando conduzi-los no temor do Senhor. É o que a Bíblia nos diz, né? Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando velho dele não se desviará. É bem verdade que isto aí não vamos dizer que seja 100% real, porque infelizmente nem todos os filhos de pastores, de crentes, seguem o mesmo caminho. Mas eu entendo que Deus também coopera com aqueles que procuram ser fiéis a Ele, e o cumprimento disso é o Salmo 128, né? Realmente se cumpre, eu sou prova disso e digo que o Salmo 128, Deus tem cumprido na minha vida. Muito bem. Pastor Adeli, ordenado diácono dia 2 de fevereiro de 1975. 49 anos atrás, o senhor foi separado para diácono. A presbítero em 6 de agosto de 1978. 46 anos no ministério como presbítero. E ministro do Evangelho, ordenado evangelista, em 1984. Então o senhor completou 50 anos de casado e 40 anos de ministro do Evangelho. Perfeito. Como se deu a sua chamada para o ministério? Onde o senhor estava? O que o senhor estava fazendo quando Deus o chamou para trabalhar na obra de Deus como pastor? Eu sempre acompanhei os meus pais em orações, reuniões domésticas, às vezes até com alguns vizinhos, isso ainda criança para adolescente. E eu sempre segui os meus pais, e até mesmo quando eles passaram a cooperar numa igreja diferente da que nós normalmente cooperávamos, eu procurei permanecer fiel a Deus, e às vezes nem sempre junto com eles, mas o que eu aprendi deles eu procurei sempre levar avante. Na verdade, a chamada de Deus na minha vida, ela aconteceu, eu ainda era eu era ainda adolescente, quando numa oração
reunido com algumas pessoas em casa, clamando por misericórdia a Deus em favor de uma necessidade por alguém da família. Naquela ocasião, Deus usou o meu pai em profecia e falou algo ao meu respeito. E o tempo passou, eu nunca me esqueci daquela palavra e sempre procurei servir a Deus e me dedicar. Tudo que eu tive a oportunidade de fazer, eu procurei fazer. Ainda bastante jovem na Vila Guarani, eu comecei a cantar no Conjunto da Mocidade, frequentar a escola dominical. Daí a pouco eu comecei já a trabalhar na escola dominical, ajudar. Comecei a cantar no coral também. Eu sempre cooperava, fazia o máximo que eu podia. Depois Foi maestro, né? Depois passei a ser segundo maestro do coral, ajudando o nosso titular. Depois ele saiu e eu acabei sendo maestro do coral. Fui maestro de coral por 9 anos. Na Vila Guarani? Na Vila Guarani. E nesta jornada, logo após casar, já envolvido em diversos trabalhos da igreja, tocava na banda, regia o coral, trabalhava com jovens. Então, nessa envolvência com os trabalhos da igreja, cooperando em culto ao ar livre, eu fui separado a diácono, cumpri o meu tempo como diácono, procurei cumprir da melhor maneira possível. 3 anos como diácono. Exatamente. Logo depois fui separado a presbítero, e aí já passei a dirigir congregação. A gente pode dizer que foi uma ascensão natural, né, pastor? Foi. Porque o senhor já estava envolvido, então não foi algo que aconteceu de repente ou que pegou o senhor de surpresa, né? Não foi nada de surpresa. A gente estava envolvido no trabalho e obtendo a confirmação de Deus em tudo que a gente estava fazendo. E, consequentemente, experiência, né? Por estar envolvido, lidando com pessoas. Se relacionando bem com aqueles com quem a gente lidava, né? E as coisas foram acontecendo, e muitas palavras proféticas de Deus acerca do meu futuro. E o que Deus falou a respeito de mim, graças a Deus, até hoje está se cumprindo paulatinamente, tudo tem sido cumprido. Que bênção. Eu louvo a Deus por isso. Profecias, né? Realmente profecias. Eu me lembro de um ano, 1973, eu estava na Vila Guarani, e aquele ano foi um ano de um avivamento muito maravilhoso na Vila Guarani. E naquele ano Deus falou muito comigo. Deus falou através de profecia, falou através de revelação que Ele deu a alguém. E eu fiquei sempre calado, nunca disse para ninguém, nunca cobrei nada de ninguém e nunca pedi nada para ninguém. O Deus que prometeu, no tempo certo, Ele cumpriu tudo que Ele prometeu. Se encarregou de cumprir, né? Está se cumprindo. Ele está cumprindo o que Ele prometeu. Pastor, quem era o seu pastor quando o senhor foi separado para diácono? Pastor Valdir Bíssego. Pastor Valdir Bíssego. Muito bem. Ele era o dirigente da Vila Guarani, na época. Nessa época já se usava essa linguagem de setor, pastor? Já era setor ou ainda era congregação? Não, nessa época era congregação ainda. Congregação, né? Vila Guarani era uma congregação do Belém, né? A maioria das congregações, aliás, todas eram ligadas direto ao Belém. Não tinha essa subdivisão de setores ainda, né? Não tinha. Pastor, qual foi a sua primeira congregação como dirigente? A minha primeira congregação como dirigente foi o Jardim Chialha, uma congregação do setor de Vila Guarani hoje. Vila Guarani. Jardim Chialha foi a primeira congregação. Foi a primeira congregação. E quanto tempo o senhor ficou nela? Consegue lembrar ainda? Eu fiquei lá aproximadamente
3 anos. Pastor, um ponto, um fato, uma situação que tenha marcado essa primeira fase como pastor, como dirigente. Ou que o senhor julga que tenha sido mais difícil na época? Olha, dificuldades não faltaram, mas a confiança em Deus e a busca pela solução da parte de Deus sempre nos ajudaram. Eu fui para uma congregação passava por algumas dificuldades em relação aos antecessores, principalmente alguma história passada, e eu sabia que aquela congregação não ia ser assim tão fácil chegar lá e fazer o que a gente até pensava em fazer. Mas nós oramos a Deus, fomos com calma, com paciência, e Deus prosperou a nossa estadia lá até que saímos. Muito bem. O senhor dirigiu algumas congregações e há alguns anos está na direção de setores, né? O senhor está há quase 24 anos, completa no mês de maio, se eu não estou enganado, 24 anos dirigindo o setor 2, São Miguel Paulista. Mas passa para a gente aí rapidamente quais foram os setores onde o senhor trabalhou, como pastor setorial. Eu comecei a trabalhar diretamente no setor do Belém, na congregação do Jabaquara. O primeiro setor do senhor foi o setor de Jabaquara. Exatamente. Setor que 105. Depois foi, hoje é setor, né? Eu comecei lá. E foi um tempo um pouco difícil, mas... Por quê? Quando o senhor citou o Jardim Tealha, o senhor não citou essa dificuldade como agora. Por que o senhor disse que Jabaquara foi um pouco difícil? Eu saí da Lapa. O senhor estava como auxiliar da Lapa. Eu estava como auxiliar da Lapa. Graças a Deus, bastante relacionado com todo o pessoal da Lapa, todo o setor da Lapa, porque o pastor Valdir viajava bastante e quando ele viajava a gente ficava com a responsabilidade, né, nos dias que ele não estava. Então o relacionamento conosco, principalmente com as congregações da Lapa, era um relacionamento muito bom. De repente eu saí da Lapa e fui para o Jabaquara. O que era o Jabaquara? O Jabaquara era um trabalho com uma congregação chamada de sede, que era um salão alugado, numa região bastante periférica e onde a renda do setor, que era esta chamada sede, e mais 3 congregações pequenas alugadas, a renda mal dava para pagar os aluguéis. E a gente então chegou naquele lugar, saindo de um setor que naquele tempo já tinha em torno de 70 congregações, aquele relacionamento, convivendo sempre na sede, um trabalho muito bem estruturado, coral, orquestra, círculo de oração, e você começar num salão, um salão alugado, de difícil acesso, numa localização não muito agradável, com as dificuldades que já enfrentava naquele tempo, com as pessoas não crentes, jogadas no mundo de drogas e tantas coisas. Então foi assim uma mudança de uma água para o vinho, de uma noite para o dia. Foi brusca, né? Foi uma realidade brusca. Foi muito rápida. E até houve na época alguém que logo que eu assumi lá, foi lá me visitar e quase precisou eu dar conselho para essa pessoa que foi me visitar, porque ela, quando chegou lá, ela ficou mais atrapalhada do que quase não conseguiu frequentar o culto direito, porque ela não se conformava. Se decepcionou com a realidade da igreja.
E eu ouvi de algumas pessoas, muitas vezes, não, isso aqui não é para você, você merece uma coisa melhor, você vem de um setor grande, você assessorou durante o tempo um pastor que tem um nome por aí, você precisava uma coisa melhor, não é? Então eu fui muito desincentivado por palavras, mas essas palavras nunca tiveram qualquer influência na minha vida. Um dia eu disse para escuta, precisava de alguém para dirigir esse trabalho aqui, não precisava? Precisava. Eu falei, pois se alguém fui eu. E eu vim, estou aqui, estou contente aqui. E assim a gente... Mas na época eu comecei a procurar terreno, apareceu um terreno para vender, eu vim aqui na sede, falei com o pastor José Wellington, ele me abriu mão para ajudar a comprar aquele terreno, me ajudou a comprar o terreno. E o certo é que, com 1 ano e meio que eu estava no Jabaquara, nós já estávamos congregando num salão próprio, nosso, que eu, mais 2 irmãos e o meu filho, o Hélito, construímos. Que benção. Aquela construção nós tocamos. É onde é a sede hoje, pastor? É onde é a sede. É o senhor que comprou aquela propriedade e começou a construção? E construí aquela parte de baixo, que era o salão onde nós começamos a congregar. Aí quando eu comecei a congregar naquele salão, meu Deus do céu, uma alegria tremenda. E daí a pouco o pastor me chamou no Belém e disse, olha... chegou a hora de você sair. Eu falei, mas já nem comecei. Agora que está ficando bom, né, pastor? Pois é. E foi a primeira igreja que o senhor construiu? Foi a primeira construção que o senhor começou. Aliás, eu tinha ajudado muito na Lapa. Sim. Né? Comprando terreno, ajudando o pastor Valdir. Mas liderando, idealizando, foi a primeira? Na liderança minha, foi a primeira. Jabaquara. Do Jabaquara, o senhor seguiu para? Bairro dos Pimentas. Bairro dos Pimentas. Depois do Bairro dos Pimentas também, eu estava bastante envolvido, alegre, contente. Chegou um dia que terminou o culto, um culto muito abençoado. Perdão. Eu saí do culto e falei para minha esposa, nós não vamos ficar aqui muito tempo. Passou uma semana, na outra semana o pastor José Wellington me chamou, disse, vamos embora para Vila Espanhola. Mas o que o senhor sentiu? Qual foi o sentimento que lhe deu essa certeza de que o senhor não ficaria lá muito tempo? Deus, de alguma forma, Deus me falou, né? Estava tudo muito bom. E Deus me deu a entender que a igreja precisava de mim num outro lugar. Quem sabe para fazer o que nós estávamos fazendo lá, né? Sim. Pastor, eu deduzo que pela época, calculando aqui os dados, o senhor, quando foi para o Pimentas tinha sido desmembrado de Guarulhos recentemente, né? Era setor há pouco tempo, correto? Não era muito tempo, não. Foi desmembrado e eu fui substituir o pastor que estava dirigindo lá, que começou a dirigir quando foi desmembrado. O senhor substituiu o pastor Leonardo? Exatamente. Pastor Leonardo Benedito Garcia. Exatamente. Então o senhor foi o segundo pastor do Pimentas como pastor setor. Sim, exatamente. Muito bem. E do Pimentas foi para a Vila Espanhola? Fui para a Vila Espanhola. E aí da Vila Espanhola, São Miguel? Vila Espanhola, São Miguel. Mas foi essa saída foi brusca ou essa foi tranquila? O senhor teve tempo de assimilar a ideia e tal? Ela foi mais tranquila porque, sabendo da necessidade de São Miguel, em razão das circunstâncias e momento, Deus falou comigo. Deus falou comigo e foi até algo interessante porque surgiram muitos nomes para São Miguel Paulista. Eu gostaria de destacar, pastor, que São Miguel era, à época,
o maior setor do Belém, né? Um dos maiores, né? O maior não, um dos maiores setores do Belém. Estava trabalhando lá o pastor Manuel Luiz Bezerra há mais de 30 anos, né? E o pastor decidiu jubilá-lo, né, no caso, até pela invalidez, né, que ele não estava mais nem andando. E aí o senhor foi, então, escolhido para São Miguel. Foi. Na época, o pastor José Wellington me chamou, conversou comigo, isso contrariando a muitos apontamentos, né? Muitos apontamentos, muitos pretendentes. Porque era um setor cobiçado, né, pastor? Era muito cobiçado. Mas o pastor já tinha em mente fazer de lá 2 setores, porque ele conhecia a extensão do setor, conhecia bem, né? Ele já tinha proposto fazer a divisão territorial, né? E quando ele me chamou para conversar, ele já tinha até, inclusive, organizado a divisão setorial, e nós fomos para lá. E ele disse para mim, olha, de lá, de um vai se tornar 2 setores. O setor de São Miguel, setor 2, e o setor de Itaim Paulista, que meu setor. Setor 53. Assim... Maio de 2001, né? Maio de 2001. Dia 5 de maio de 2001. Aí o senhor, então, assumiu São Miguel, o pastor Edson José, à época, assumiu o setor do Itaim. Com absoluta convicção de que Deus estava me levando para lá. Pastor, da onde partia essa certeza, essa convicção de que era Deus que estava levando o senhor para lá? Deus falando diretamente comigo, na minha mente. Deus avisou o senhor, Deus mostrou para o senhor que o senhor seria pastor de São Miguel. Deus avisou quando alguém estava até orando com outras pessoas, ouvindo outras coisas e convictos que ia para lá. Eu disse, não, o meu Deus não me engana. O meu Deus não se engana e ele jamais me diria o que não vai acontecer. Então, quando alguém... Eu ouvi muitos comentários. Eu cheguei um dia no Belém, descendo naquela garagem, encontrei com uma pessoa, a pessoa falou para mim, você viu quem é que está indo para São Miguel? Ele me falou o nome de uma pessoa, eu falei, é? Que bom e tal. Mas comigo eu disse... Não é nada disso. Quem está indo para lá sou eu, mas não falei nada para ninguém, né? Pastor, como foi para o senhor suceder um homem com a idade do pastor Bezerra? Ele tinha 90 anos e com o histórico ministerial que ele tinha. Estava lá há mais de 30 anos trabalhando ali. Era uma igreja que tinha ali a cara, a forma, o cheiro, o modelo, tinha tudo do pastor, né? Pelo tempo que ele esteve na liderança daquela igreja, né? Como foi para o senhor substituir um homem que era um ícone do Belém e um dos mais velhos na época, né? O senhor tinha 53, 54 anos. O senhor estava jovem, na flor da idade, substituindo alguém que tinha idade até de ser seu avô, se duvidasse, né? Porque ele já tinha 90. Confiança em Deus, dependência de Deus e conselho da Bíblia, conselho de Deus através da Bíblia. Não ter pressa de entrar na herança alheia. Devagar, resolvendo os problemas que tinham condições de resolver, os que demonstravam um pouco mais de dificuldades, orando mais a Deus. E assim Deus nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim foram se rompendo os 24 anos, né, pastor? Foram se rompendo os 24 anos. E graças a Deus, para mim, para minha família, para o meu gosto, está muito bom, viu? O senhor imaginava que ficaria tanto tempo em São Miguel, visto que o senhor passou em outros lugares em períodos muito curtos? Exatamente por isso eu imaginava que não. Eu imaginava que eu ia para São Miguel e ficaria por lá uns poucos anos e, de repente, eu iria para outro lugar, porque não era até então a característica da minha permanência no setor, né? Sim. Mas o tempo passou e ninguém falou nada e até hoje... Tá lá, né? Quietinho, né? Estamos lá. Muito bem.
Lá... Eu não peço para sair. Não pede para sair, né, pastor? São Miguel, tá confortável, né, pastor? Não, de São Miguel bom, né? eu não peço para sair. Um setor muito bom, né, pastor? Uma região muito grande, né? Muito populosa, né? E construiu inúmeras congregações, porque tanto em São Miguel como em Itaim, à época, o setor precisava de uma reestruturação, né? E aí ganhou outro formato, porque tinham outras congregações, outros dirigentes. O senhor também encontrou lá muito obreiro velho, né? Antigo, né? Porque era a geração do pastor que estava, né? Ele conservava alguns pastores muito antigos também. E alguns talvez até chamou de menino, não, pastor? Com certeza, né? A gente enfrentou todos esses tipos de dificuldades, a gente enfrentou. Porque era uma igreja antiga, né? E até hoje a gente ainda, algumas coisas a gente trata com muita cautela, porque eu tenho um obreiro lá que congrega na sede comigo, que está se preparando para comemorar o 100º ano, o ano que vem. José Marcelino de Freitas, acertei? Exatamente. Mas é um amigão, companheirão. Ele gosta muito do senhor, né? Ora por mim. Todas as vezes que eu vejo ele ajoelhado do meu lado orando, ele não esquece de mim, da minha família. E ele tá firme, né, pastor? Tá firme. 100 anos, firme e forte. Pastor Marcelino foi um ícone da Zona Leste, dirigiu muitas congregações, né? Com certeza. O senhor teve muitos nomes ali que, quando o senhor chegou, eram homens bem considerados pela igreja na região, né? José Marcelino, Pedro Roque, né? Sim, e o... Não vou me lembrar agora, que dirigiu o Jardim Helena. Jardim Helena, nós tivemos lá o Milton Filomeno. Milton Filomeno. Eram pastores que, para a região, eles eram verdadeiros referenciais, né? Porque estavam na frente de trabalhos há muitos anos. Sim. E graças a Deus nós convivemos bem com eles, até hoje, os que ainda estão vivos, que é o caso do pastor Marcelino. Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento. Como eu disse, não tenho nada a reclamar e não peço para sair. Tá bom, né, pastor? Mas estou na vontade. Se tiver que sair, tá pronto, né, pastor? Se tiver que sair, estou pronto. Mas se puder continuar também, a vida segue trabalhando, né? Eu já falei para o pastor José Huerto, nosso presidente, que não precisa nem culto de despedida. Daqui mesmo eu vou embora. Não preciso nem voltar lá. E eu não duvido disso não, viu? Porque o senhor construiu aquela bela catedral e o senhor nem culto de inauguração o senhor fez, marcou a reunião de obreiro, levou o pastor lá e inaugurou com o pastor lá na reunião de obreiro, sem festa, sem alarde, sem barulho. Pois é. Esse é o nosso instinto. É o espírito que está em nós. E quero continuar assim. Servir e trabalhar quietinho, né, pastor? Exatamente. Sem alarde, né? Exatamente. Nós que somos vizinhos sabemos que o senhor não é de barulho, não é de alarde. Gosta de trabalhar ali quietinho no seu pedacinho, né? Não precisa de barulho, não. Quem trabalha para quem é o dono de tudo, está no controle de tudo, não precisa fazer barulho, não precisa mostrar nada para ninguém. Verdade. Pastor, agora, uma curiosidade que eu tenho, eu sempre pergunto, eu sempre faço essa pergunta para pastores que estão na situação que o senhor está. 24 anos na mesma igreja, pregando para o mesmo povo, ensinando do mesmo púlpito. Como é isso? Exige... O senhor ainda fica nervoso? O senhor ainda treme para pregar para esse pessoal? Como que é, pastor, pregar 24 anos na mesma igreja, no mesmo púlpito ali, para o mesmo pessoal, tantos anos? Eu digo da constância de tantos anos ali no mesmo lugar. Pois é, rapaz, nem eu sei como que é isso, viu? O senhor não consegue explicar também? Eu sei o seguinte, eu levo em conta o seguinte, eu entendo que quando a gente vai pregar, seja em qualquer lugar, a gente vai pregar para um grupo de pessoas que são ovelhas, cuidadas por Deus. Então, Deus sempre tem uma palavra para aquele grupo de pessoas, naquele lugar, naquele dia, naquela hora, para aquela finalidade. E eu procuro fazer isso. Eu procuro pedir a Deus, Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra do teu coração para o coração do teu povo. E até aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado.
E, para mim, cada dia tem sido um dia como qualquer outro dia. Graças a Deus. Eu não vou dizer outra coisa, porque não faço isso para me vangloriar de modo algum. Deus sabe o meu coração. Mas eu faço isso com sinceridade e até hoje, como eu te disse, eu não sei, na verdade, eu não sei explicar como que isso acontece, porque 24 anos falando para um mesmo povo, ainda que o povo mude, né? Sim. Há uma rotatividade bastante grande nos membros das nossas congregações, mas a gente está ali, realmente não é fácil, não. Mas quando a gente ora a Deus e confia nele, ele sempre dá a palavra certa para o dia certo, para a pessoa certa, na hora certa. O segredo a gente pode extrair aqui desse bate-papo com o senhor, que o segredo é sempre a dependência de Deus, né, pastor? 100% de Deus. Ele é o dono da obra, né? Dependência 100% de Deus. E o que passar disso aí é infrutífero. Não é benefício nem para quem está na direção, nem para quem está ouvindo. E como eu entendo que o povo, quando vai na congregação, na igreja, ele vai ali com uma necessidade e ele espera uma solução, e eu não tenho essa solução somente Deus pode dar. Então, somente Deus tem, e ele pode proporcionar a cada um. Então, se a pessoa depende de Deus, e eu dependo de Deus, eu creio que Deus não vai deixar ninguém decepcionado. É verdade. Pastor, nós estamos numa fase em que se existem muitas igrejas, muitas teologias sendo pregadas, muitas liturgias sendo aplicadas no templo. O que o senhor considera hoje a maior dificuldade para se dirigir uma igreja? E hoje, uma das coisas que tem nos trazido bastante dificuldades na direção da igreja e mesmo na firmeza das pessoas, na profissão da fé em Cristo Jesus, é a questão da informática, né? Principalmente as redes sociais. Tecnologia, né? A tecnologia, ela tem trazido muitos benefícios. E se ela souber, se souber usar a tecnologia somente para aquilo que é benefício, ela é de uma utilidade muito grande, até na questão da pregação do Evangelho. Agora, se não se souber usar os recursos da tecnologia e pensar que tudo é igual, que tudo é a mesma coisa, isso se torna uma dificuldade muito grande para nós, tem se tornado uma dificuldade muito grande para nós todos os dias. É porque a internet veio dar voz a quem não tinha, né, pastor? E virou uma ferramenta para o mal por Exatamente. Algumas pessoas desocupadas, né? Exatamente. Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. E é uma forma também de... Antes o crente, para ouvir a palavra de Deus, ele tinha que vir na igreja, né? Hoje todo mundo é pregador, né? Hoje todo mundo é ensinador. Pois é. E todo mundo tem os seus adeptos, né? Porque o camarada vai lá na internet, abre um canal no YouTube e ele cria ali uma congregação, né? Ele tem seus seguidores ali que vão se alimentar daquilo que ele prega, e depois o pastor da igreja tem que ir lá desfazer aquilo que o membro recebe na internet, não sabe administrar e vira um problema para o pastor que está na congregação, né? Pois é, só que eu tenho dito e tenho batido um pouco nessa tecla, o lugar que Deus mandou fazer, depois ele escolheu, colocou os olhos nele e o coração nele, foi o templo. O templo é o lugar do cristão ouvir a voz de Deus, falar com Deus, receber a instrução de Deus. Deus fala com o cristão em qualquer lugar. Ele não tem lugar escolhido para falar com o cristão. Mas quando é para receber a orientação de Deus através da sua palavra e até algumas respostas dele, eu entendo que é no templo. Na igreja. Eu entendo que a internet nunca vai substituir
os efeitos da presença do cristão na igreja, no templo, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus. Muito bem. Pastor, estamos concluindo esse programa, esse episódio, com a participação do senhor. O senhor está na mesa diretora da Confradesp, caminhando aí para a conclusão do seu primeiro mandato como terceiro secretário. Sabemos que o senhor nunca foi um pastor de concorrer a nada, de competir a nada, tal. E como foi aí essa chegada para a mesa diretora da Confradesp? E como é para o senhor trabalhar há quase 50 anos com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, depois com o pastor Wellington Júnior? Como é para o senhor servir no Ministério do Belém? Olha, servir no Ministério do Belém é um privilégio não de todos. E eu me considero um felizardo por ter tido esta oportunidade de servir a Deus no Ministério do Belém, ser um discípulo do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, atualmente também do pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, que hoje é o presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. E eu, sinceramente, eu ando por aí afora e digo, sem medo de errar, Belém só existe um. E é aqui a nossa casa, onde nós estamos servindo a Deus, cooperando com os nossos presidentes, com a nossa liderança, e louvando a Deus pela vida deles, por este ministério tão precioso que Deus tem colocado nas mãos deles para conduzi-lo e os que a ele pertencem. Muito bem. Pastor, deixa um conselho, olhando para aquela câmera ali, uma orientação para os jovens obreiros que estão nos ouvindo. O senhor está aí com quase 50 anos de ministério, 50 anos de casado, mais de 30 anos dirigindo trabalhos, dirigindo setores, né? Mais de 30 anos só dirigindo setores, na mesma igreja há 24 anos, então o senhor tem muito para ensinar. Vamos concluir aí com uma mensagem pastoral de alguém hoje que está aí, digamos, na fileira de cima, em termos de idade dos pastores do Ministério do Belém. O senhor está hoje na linha de frente, entre os mais experientes, não vou chamar os mais velhos, mas os mais experientes. O senhor está chegando aí nos 78 anos, quase, né? Embora não pareça, o senhor é sempre muito saudável, embora tenha passado alguns sustos aí nos últimos anos, né? Mas está firme, está forte. Dá um conselho, pastor, para os jovens obreiros que estão nos assistindo através daquela câmera ali. O conselho é esse. Propósito, dedicação, fidelidade para com aquele que nos chamou. Eu repito aquilo que já citei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o segredo é esse: temer a Deus, não abrir mão de adquirir a sabedoria e, com estas duas preocupações, uma terceira, dependência total de Deus. Porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. O que Ele prometeu para mim, Ele tem cumprido até aqui. Se Ele prometeu alguma coisa para você, está prometendo, Ele é fiel para cumprir. Agora, precisamos temê-lo, precisamos realmente depender só dele, porque o mundo está difícil. Aparecem soluções para os mais diversos problemas, para as maiores dificuldades, mas soluções da mente humana. E quem cuida da igreja, quem cuida das ovelhas do Senhor, é Ele é o dono, Ele é quem cuida. Então eu digo sempre, quando tenho a oportunidade, para quem nos ouve, nós precisamos viver o que está escrito na Palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, após citar o capítulo 11, que é conhecido por nós como a Galeria dos Heróis da Fé, o escritor diz: portanto, nós,
porque temos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O nosso olhar tem que estar fixo só em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sem Ele, como Ele mesmo disse aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Deus em Cristo abençoe a todos nós, que continuemos neste propósito, com esta fidelidade a Deus. Certamente, os dias são difíceis, e eu às vezes digo, não sou pessimista, mas eu confio na palavra de Deus. Não vão melhorar, poderão até piorar, porque a Bíblia diz que os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas nós, olhando para Jesus, não teremos dificuldade alguma de nos mantermos fiéis a Ele, em pé diante dEle, e conduzindo aqueles que estão sob a nossa responsabilidade a seguir os mesmos passos e um dia nos encontrarmos juntamente com Ele para sempre, nos céus, na eternidade com Cristo. Amém, muito bom. Pastor, eu quero, em nome da diretoria da nossa convenção, da nossa igreja, agradecer a atenção que o senhor deu ao nosso convite para estar aqui hoje, participando do podcast da Confradesp. Com certeza fomos abençoados e muitos irmãos que estarão assistindo serão enriquecidos com a participação, com o testemunho de vida que o senhor nos deu aqui. Deus continue abençoando o senhor, abençoando a irmã Raquel, toda a família, as filhas, o filho, genros, nora e os netinhos. E o setor de São Miguel, que está sob sua responsabilidade, que continue crescendo, sendo abençoado por Deus. Muito bom ter esse momento a sós aqui com o senhor, esse bate-papo, ouvi-lo mais de perto e extrair cada vez mais daquilo que Deus tem feito na vida do senhor. Deus abençoe o senhor e recompense por isso. Amém. Deus abençoe vocês também, você, toda a equipe aí, que Deus continue abençoando vocês e que vocês continuem realmente dedicando suas vidas a esse trabalho tão importante que leva tantas coisas boas aos nossos ouvintes, e eu creio que tudo isto são bênçãos de Deus para o nosso. Deus Amém. Abençoe vocês, muito obrigado pela oportunidade, e estamos aí à disposição. Conte conosco assim que necessitar. Nós não temos muita coisa para oferecer, mas um pouquinho de vivência que a gente puder contar alguma coisa, a gente está à disposição. Muito obrigado. Amém. Você participou de mais uma edição do podcast Confradesp em Revista, uma iniciativa da Convenção da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. Presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o coordenador do programa, pastor José Wellington Costa Júnior, a quem eu expresso a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui, representando-os nessa programação, levando o conteúdo da nossa convenção aos nossos pastores e aos membros em geral da Confradesp e do Ministério do Belém. A toda a nossa presidência, diretoria, a coordenação aqui do Departamento de Comunicação, a administração da nossa rádio, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui falando no Confradesp em Revista. Deus abençoe a todos. Na próxima edição, esperamos por você. Toda terça, 9 às 10, podcast Confradesp em Revista. Pastor Deli, ora por nós, encerrando essa programação especial. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos envolvidos na realização da Tua obra, juntamente com os Teus filhos. Damos a Ti graças, Senhor, por esta programação de informações e transmissão de boas novas a todos os Teus filhos, ouvintes, daquilo que aqui tem sido realizado. Senhor, continua abençoando Tiago, Teu filho, pastor Tiago, a equipe que com ele coopera neste trabalho, como também aqueles que participam com as suas declarações, seus depoimentos acerca do que o Senhor tem feito em suas vidas na realização da Tua obra, a todo o Teu povo, os nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos amigos, a todos que nos ouvem. Senhor, derrame as Tuas ricas e copiosas bênçãos sobre a vida de todos os Teus filhos, assistindo-lhes em todas as suas necessidades,
neste mundo difícil e tenebroso em que vivemos, mas as tuas poderosas mãos estendidas estão, e certamente ninguém as poderá fazer tornar atrás. Por isto, Senhor, fica conosco, continua conosco, nos abençoando em tudo, nos prosperando no nosso trabalho diante de Ti. Abençoa as nossas famílias, a todos os Teus filhos. Nós Te louvamos por tudo isso, agradecidos no nome de Jesus. Abençoa o nosso pastor presidente, nosso vice-presidente. Ó Senhor, abençoa as nossas convenções geral, estadual e também a nossa diretoria, o nosso ministério. Abençoa a Tua igreja, concede a todos nós cada vez mais as Tuas ricas e copiosas bênçãos. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, agradecidos te rogamos. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.